Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e vamos lá. Vamos ver primeiro as nossas configurações da nossa máquina Server 1. Eu tenho aqui um sumário, tá? Que obviamente ele está informando que a máquina está parada, perfeito? O nó aqui do Proxmox, tá? Então essa máquina pertence a esse nó Proxmox. O meu uso de CPUs por enquanto está em 0. Uso de memória 0, tá? O tamanho do disco por enquanto de 100 GB, tá? Que a gente havia criado. O uso de CPU obviamente zerado. O memória tá aqui todo verdinho, né, pra gente, mostrando que tá tudo livre. Enfim, o tráfego de rede também não, né? Aqui a entrada e saída de disco também não, tá? Aqui eu já poderia até startar essa máquina se eu quisesse. Não é o caso. Aqui em hardware eu já tenho aqui a mesma coisa, a quantidade de memória. Se eu quiser editar, aqui é a opção, tá? Pra gente editar o hardware. A mesma coisa dos meus processadores, aqui eu já poderia fazer essa edição. A minha BIOS, vídeo, tá? BIOS, ou seja, o vídeo que eu vou trabalhar. Professor, aqui eu conseguiria também ter uma placa de vídeo externa e passar direto para minha máquina virtual? Poderia, mas você não é apenas fazendo isso que eu vou fazer agora, tá? Mas você poderia vir aqui em adicionar, dispositivo PCI e selecionava lá meu dispositivo, que por exemplo, eu tô com uma GT 610 nessa máquina, tá? E aí eu poderia agora colocar essa GT 610, porém ela não vai ativar porque ele não encontrou o IOMMU, tá? Isso aqui você tem que digitar umas linhas de código para que você consiga que o seu Proxmox identifique o seu dispositivo de vídeo. Fechado? Bem simples o processo, tá? Para fazer também. A gente fez também lá no curso, tá? Não se preocupa. A minha máquina aqui, o meu controlador SCSI, o meu disco, meu driver de DVD, né? Para onde é que ele está apontando lá para minha ISO, tá? Onde vai fazer o processo de instalação. O meu dispositivo de rede, o meu FI, o meu TPM State. Combinado? Então tudo certinho, Cloud Initialization não. Algumas opções aqui também específicas aqui de boot, inicializar no boot, enfim, tá? Histórico também de tarefas, monitor, tá? Backup, se a gente quiser fazer backup, é interessante, a gente trabalhou o backup também automatizado lá das nossas VMs, que também é muito importante, tá? Você manter backupeado. Replicação a gente não está fazendo, snapshots também, a gente já poderia até fazer um snapshot aqui específico. Firewall, olha que interessante, agora você já está observando, poxa, então nós temos firewall lá no data center, que é comum para todos os nós, ou seja, para todos os Proxmox que tivessem aqui. Eu tenho o firewall do Proxmox, que é comum para tudo que tiver abaixo dele. E eu ainda tenho o firewall específico para a máquina virtual. Olha que legal essa combinação que você pode fazer para questão de segurança, tá? E as permissões também específicas, que eu poderia ter permissão de grupo, usuário, enfim. Combinado? Então, em princípio, eu já poderia vir aqui no console. Eu tenho aqui a opção No VMC, tá? Full Screen. Aqui algumas configurações aqui específicas também. E aqui eu já poderia, inclusive, startar essa máquina virtual, ó. Ele já aparece aqui, ó, VMM, tá? Conectado. Aqui eu poderia, inclusive, utilizar o próprio console, ó. Já vou até pressionar aqui no teclado, obviamente, né? Ele solicitou ali que eu pressionasse no teclado para que ele iniciasse esse processo de configuração. Aqui no console eu tenho duas opções aqui no VMC, tá? Que ele já abre aqui direto para mim, facilita bastante, tá? Esse nosso processo. Aqui eu ainda tenho a opção aqui de esticar para a tela, deixar ela aqui maximizada e ele aqui no cantinho, tá? Aqui eu já posso selecionar a linguagem, obviamente, em inglês. Aqui eu posso botar português Brasil e Brasil ABNT2, tá? Fazendo esse processo já de instalação do nosso sistema operacional na nossa VM. Você vai ver que é bem rapidinho, tá? Esse processo. Tá startando, obviamente eu quero o Windows Server 2022 com interface gráfica, tá? Com Desktop Experience, e já estou selecionando a opção Data Center, que é a mais completa para o Windows Server. Vou obviamente executar uma opção customizada, vou dar aqui um Next e ele já começa a fazer aqui o processo de cópia, tá? Lembrando que agora ele está copiando esses arquivos lá daquela minha unidade de 3 TB e passando para o meu NVMe de 500 GB lá naquela máquina física, tá? Para ser mais preciso, esta máquina física aqui, tá? Que tá com o Proxmox. Combinado? Então, voltando para cá para nossa tela do nosso projeto, ele já está aqui em 40%. Caso você queira, você pode minimizar também. Professor, poderia minimizar e jogar para cá? Poderia, tá? Depois eu boto para cá, jogo de volta para cá. Ele cria uma nova janela e eu faço aqui esse processo tranquilamente, tá? Se quiser a tela cheia, você pode colocar. É muito fácil utilizar o Proxmox. Tem muitos alunos meus que preferem o Proxmox ao Hyper-V. Eu gosto de utilizar o melhor dos dois mundos, tá? Eu acho o Proxmox muito bom, tá? Tem muitas características, tá, adicionais ao Hyper-V. E também, principalmente, questão de segurança, né? Um sistema operacional também fantástico, tá?
Mas eu gosto também do Hyper-V, da estrutura, enfim, da facilidade de você poder estar ali no Windows 11, estar trabalhando no Windows 10, adicionar teu Hyper-V e ficar utilizando. Vou dar aqui um Restart Now. Também acho que é bem legal, né, você ter essa possibilidade de adicionar como uma função no Windows o Hyper-V e trabalhar com esse virtualizador que também é fantástico, tá? Ele já está dando boot, ó, já aparece aqui o Windows Boot Manager. Lembrando que agora ele já executaria aquela etapa de UEFI, enfim, por isso que ele gira ali o boot dele. Aparece ainda aqui o símbolo para a gente do Proxmox, tá? Você vai ver que basicamente essa aula ela até já passou dos 5 minutos, mas é uma aula que a gente está fazendo etapa, não estou saltando, tá? Não estou pulando absolutamente nada, nenhuma etapa. Estou deixando aqui ele executar todo o processo de instalação, até para você ver a velocidade que isso é feito, tá? Professor, se eu tivesse colocado a ISO lá no NVMe de altíssima velocidade, não teria sido mais rápido? Teria, mas você estaria ocupando espaço naquele disco, né? Lá é interessante você rodar seus containers, tá? E rodar suas máquinas virtuais, tá? Deixe a unidade de alta velocidade para trabalhar, né, realmente da forma que a gente quer. Aqui você vai cadastrar sua senha respeitando sempre lembrando dos requisitos de senha, tá? Que o Windows Server exige, que é letras, números e caracteres especiais, tá? Pronto, vou dar um finish. Com isso, ó, a gente já poderia aqui pressionar Ctrl Alt Del, tá? Que basicamente você já teria essa opção, digitar aqui, ó, Ctrl Alt, você poderia já até selecionar esse aqui de baixo, ó, para ele poder executar o Ctrl Alt Del. Aqui você vem aqui, digita a sua senha e ele já inicia aqui, já está iniciando a nossa máquina, tá? Olha que legal, ó. Nossa máquina Server 1 foi instalada com sucesso. Fechado? Na próxima aula a gente já faz algumas configurações aqui na máquina Server 1, porque eu quero mostrar ainda aquela situação do Nested Virtualization para você. Fechado? Eu encerro por aqui. Um abraço e até a próxima aula, hein?